que o pastor Regis até aqui e nós vamos de pé, vamos fazer uma oração pelo servo de Deus. Querido Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado e engrandecido é o Teu poderoso nome. Aqui estamos, ó Senhor, na Tua presença. Falamos contigo, mas agora é aquele momento, ó Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Senhor, mais uma vez te pedimos que Tu uses o Teu servo, pastor Regis, para que ele possa ser um canal de bênçãos, ó Senhor, para todos nós. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e todos dizem amém. Pudesse tomar o vosso assento. Deus abençoe, pastor Regis. Glória a Deus. Maravilha. Nesta noite, mais uma vez, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus e ao meu pastor, presidente, a confiança e pela honra, a pastora Edna também, que Deus abençoe este casal, qual aprendi a amar, aqui é a minha casa, nunca saí, graças a Deus, do ministério, aonde a gente aceitou a Jesus até hoje, firmes e fortes, pregando o evangelho do reino de Deus, Sou o menor da casa, confesso aos irmãos, Sou o menor da casa, mas nós temos um chamado, Nós temos uma responsabilidade aqui na terra de trazer a poderosa palavra de Deus, não só aqui no templo, mas também fora das quatro paredes. Estamos sempre pregando o evangelho do reino de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus? Faça assim com a sua mão e diga: Deus, fale comigo, eu estou pronto para ouvir a tua voz nesta noite, amém? Sem perca de tempo, Deus colocou no meu coração, quando o pastor Teixeira me fez o convite, já fui logo meditando. Gosto de ler Bíblia, leio bastante a palavra de Deus, faço esboço, gosto de meditar mesmo, esmiuçar a palavra do Senhor. E eu orando a Deus, Deus tinha colocado uma palavra no meu coração. Eu ia pregar sobre o que é ser amigo de Deus, em João capítulo 15. Só que esses dias Deus mandou eu mudar a mensagem. E eu comecei a orar: Senhor, que palavra Tu queres que eu traga no domingo na sede? E Deus colocou no meu coração, peguei uma caneta, peguei um papel, comecei a fazer alguns esboços. Eu sou da época, pastor Teixeira, daqueles crentes que pega ainda caneta, papel e começa a anotar, esboço, lendo Bíblia. Às vezes a internet facilita o nosso estudo, mas eu prefiro ainda ler a Bíblia, e ali o Espírito Santo vai me dando mensagem, vai me dando palavra, e eu vou colocando no papel, e assim Deus tem nos dado graça, amém? E eu quero aqui, sem perca de tempo, com o tema: como obtermos o poder do Evangelho. É o tema desta mensagem que eu quero trazer aqui, com a ajuda de Deus e do seu Espírito. Como obter o poder do Evangelho? O que eu devo fazer, pastor, para me ter este Evangelho, este poder, o qual o apóstolo Paulo, os apóstolos, e o qual eles usavam, e Deus usavam eles através da palavra. O que eu devo fazer? Abre a tua Bíblia, sem perca de tempo, Romanos capítulo 1, versículo de número 11. Romanos capítulo 1, versículo de número 11. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, sem perca de tempo eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: porque desejo ver-vos, porque vos comunicar alguns dos espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé, de mútua, assim vosso como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também tenha entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, e a tanto sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho,
a vós que estáis em Roma. Versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para o coração da igreja, e você que está também pelas redes sociais, no YouTube, que Deus venha impactar você pelo poder que há na palavra de Deus. Lemos um texto muito conhecido, alguns irmãos que gostam de ler Bíblia, vimos aqui Paulo trazendo uma mensagem para a igreja que estava em Roma. E Paulo, sempre preocupado com aquela igreja, ele sempre trazia as suas experiências espirituais para encorajar a igreja que estava em Roma. Paulo, quando orava, ele dava graças a Deus por ele ter se preocupado com aquela igreja que estava em Roma. E Paulo queria passar exatamente para a igreja o que é ter o poder do evangelho, o que a igreja tem que fazer para nós obtermos o poder que há na palavra, porque tem muitos crentes, irmãos, que ainda não sabem o poder que há neste evangelho. Muitos pensam que a Bíblia, ele é um livro comum, é um livro qual eu vou ler a Bíblia, mas eu não sinto nenhum efeito. Ao contrário, se você ler e ver o que está escrito na palavra e praticar tudo aquilo que Deus te manda, os milagres vão acontecer e Deus será com ele através da mensagem, se assim a pessoa acreditar. Então Paulo se preocupava. Primeiro, compartilhe suas experiências para o fortalecimento espiritual. Qual é a primeira coisa? Eu tenho que sempre me espelhar com aqueles homens que são experientes. Como é que eu vou crescer espiritual se eu não aprendi nada? Como é que eu vou crescer espiritual se aquela pessoa, às vezes eu não vejo que é o homem de Deus? Porque para mim crescer espiritual, Paulo sempre ensinava: vou compartilhar com vocês as minhas experiências. Porque eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja sempre fique viva em poder, em atitude. Então Paulo sempre compartilhava as suas experiências. E você que gosta de Bíblia, prepara aí, porque lá vai versículos, lá vai palavra de Deus para o teu coração, e não seja somente ouvintes, viu? Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural. Então cumpre aquilo que Deus for falar aqui ao teu coração, amém? Glória a Deus. Queridos, lemos aqui no versículo de número 12, Paulo sempre se preocupava com a igreja que estava em Roma, e o versículo 11 ele diz assim, porque desejo ver-vos, porque vos comunico alguns dos espiritual, a fim de que sejais confortados. Ou seja, eu me preocupava com você, você que está em Roma, eu me preocupava com a igreja, e eu quero trazer aqui uma experiência para vocês, não cair na fé. Eu quero trazer aqui umas experiências para que você venha estar feliz. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê eu passo por isso, o porquê eu passo por aquilo, e muitas vezes eu particularmente não compreendo porque Deus permite tais situação. Então Paulo, um grande homem de Deus, ele foi trazer algumas experiências para algumas igrejas, em Éfeso, em Colosso, e outras igrejas que existiam na Ásia. Paulo trazia as suas experiências, e eu quero trazer também algumas experiências para você crescer na fé nesta noite. Se você abrir a tua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, quando Paulo ele instruía aquela igreja de Roma, ele diz assim, e não somente isso, mas também
gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é a primeira experiência? Que você seja paciente na tribulação, meu irmão, seja paciente na tua angústia, seja paciente na tua tristeza, essa hora vai passar. E Paulo sempre dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se você quer ter o poder do Evangelho, tu tem que sofrer sim, tem que passar por luta, por tribulação, por angústia, né? E Deus será contigo, porque através disso Ele vai te usar no momento mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo trazia experiência ministerial. Não somente isto, mas eu me glorio. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Você sabia que é na tribulação que Ele se revela contigo, e muitas vezes nós não vemos? Muitas vezes, Deus está longe de mim, pastor. Deus permite tais situação, e não sabe ele que Deus está ensinando a ele a ser crente de verdade. Olha o que Paulo falou, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, 7, 16 e 17, Paulo diz assim, eu, Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Olha o versículo de número 16, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isso não lhe siga imputado, mas o Senhor esteve comigo, esteve do meu lado e me fortaleceu, para que me fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, aleluia, de boa da boca do leão. Ou seja, Paulo estava trazendo aqui as suas experiências. Paulo podia dizer assim, eu vou desistir, Senhor, está difícil, tu permite tais situação, a luta é grande, irmão se levanta contra mim, e todos me abandonaram, me deixaram só. Muitas vezes, irmão, você às vezes diz que está só, às vezes você diz, não tem nenhum irmão para chorar comigo, para me ajudar no meu ministério, para poder investir em mim, mas o Senhor diz assim contigo, tu não estás só não, porque eu permiti que tu passasse por isso, eu que fecho as portas, eu que abro a porta, para quê? Para tu aprender a ser servo de Deus, para tu aprender a ser meu filho, obediente diante da tua caminhada. Isso é experiência. Paulo diz, olha, eu combati um bom combate, mas eu não desisti, eu acabei a carreira, mas uma coisa eu não negociei, é a minha fé. Como é que está a tua caminhada espiritual? Tu quer poder do Evangelho em tua vida? Tu tem que passar por isso aqui. É fácil, meu irmão, a gente ser crente com um celeiro cheio. É bom ser crente quando tem um bom dinheiro no banco. É bom ser crente porque tem uma casa própria. É bom ser crente porque tudo está bem. Na igreja está bem, na sociedade está bem. Eu quero ver, é quando Deus colocar tu no estreito. Eu quero ver. É quando a pessoa não tem nada e começar a dar glória a Deus. Não tem nada, faltou tudo. E tu tem coragem de dar glória a Deus por isso? Ou isso é experiência espiritual? Isso é experiência para com Deus? Então Paulo sempre trazia algumas experiências para aquela igreja. Se você abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que a Bíblia diz, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Está na Bíblia.
Para que ficar triste? Ah, pastor, eu vou desistir. Ah, pastor, eu vou sair do ministério, eu vou para outro. Tu vai encontrar mais problema, tu vai encontrar mais tribulação. Às vezes tu não vai encontrar aquilo que tu nem quer. É bom ficar onde Deus te colocou, sabe por quê? É necessário tu passar por isso. É necessário tu passar por essas marcas, porque Deus quer te ensinar a você crescer espiritual. Deus quer te ensinar a você ser um crente de verdade e ser totalmente dependente dele e de mais ninguém. É só dele. Tu é dependente dele. Eu sou dependente dele, de mais ninguém. Louva a Deus pelo ministério o qual Deus colocou, né, na minha vida, que é a Bela Vista, porque foi aí onde eu cresci. Foi aí, né, quando eu era criança, aceitei a Jesus como jovem. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com 3 meses comecei a pregar o evangelho nas favelas, sem conhecer muita Bíblia, mas eu tinha um desejo e eu pregava. Com 4 meses já era um pregador. Então Deus honrou, né, o seu ministério na minha vida, porque eu abri o meu coração, porque eu sei da importância desse evangelho. Eu sei o que ia passar com muitas coisas. Eu poderia, pastor Teixeira, estar no mundo. Eu poderia estar aí desacreditado, mas a Bela Vista confiou em mim. Deus confiou em mim. E hoje eu estou aqui pregando na sede para a glória de Deus. Um dia desse eu estava sendo batizado aqui, ó. Aqui era um tanque. E eu fui batizado em 98. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho do reino de Deus. Porque o sofrimento que eu tinha foi experiência para mim crescer espiritual para a glória de Deus. Aleluia! Então o apóstolo Paulo, ele sempre ensinava. Eu quero trazer algumas experiências para você. Não fique triste, não desanime, não volte para trás, não saia da posição aonde Deus te colocou. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 27 ao 30, a Bíblia diz que quando Jesus estava ao caminho, Pedro, ele tomou a palavra e ele disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e nós te seguimos. Que recompensa tu dará para nós? Ou seja, deixamos tudo. Que recompensa tu vai dar para nós? Muitas vezes nós fizemos essa pergunta: Senhor, hoje eu sou crente, aceitei, deixei o mundo, deixei os vícios. Agora, o que tu quer comigo? O que é que tu vai fazer comigo? Que recompensa tu vai me dar? Isso é experiência. Então Pedro dizendo isso, e Jesus disse: olha, Pedro, em verdade te digo, quando na regeneração o Filho do Homem assentar sobre o trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E tem mais: e todo aquele que tiver deixado ou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou terra, por amor do meu nome, recebereis o quê? 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. O que é que eu aprendo com isso? Quem segue Jesus tem uma recompensa lá no céu. Pode passar por luta, dificuldade, apontamento, Deus será com ele, e a recompensa vem do Senhor, porque ele não desistiu. Aleluia! Você lembra quando Jesus instruiu os discípulos em Mateus capítulo de número 5, nas bem-aventuranças, no versículo 11 ele diz assim, ó: bem-aventurado sois vós, quando injuriarem e mentirem e disserem todo o mal contra vós, por minha causa, disse Jesus. Aí Jesus disse o quê? Se tristeça, fique triste, desista. Jesus não disse isso. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Ou seja, a luta vai continuar, a tribulação vai continuar, mas eu vou estar contigo no fogo, eu vou estar contigo na tribulação, eu vou estar contigo no apontamento, eu vou estar contigo daqueles que te abandonam. Eu
não vou te abandonar, eu vou estar contigo. Por isso, se alegre, se exalte, porque grande é o galardão que eu vou te dar lá no céu. Louvado seja Deus. Essa é a resposta para Pedro. O que é que eu vou receber? Deus tem uma recompensa para ti. O evangelho está bem pertinho de você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, esta é a palavra que eu estou pregando nesta noite. Deus quer operar milagre na tua vida, mas é necessário tu escutar a experiência de pessoas que são idôneas, pessoas que são mais experientes. Eu gosto quando o pastor Teixeira começa a trazer algumas histórias, eu começo a rir e me edifica. As histórias real que ele passa, porque eu tenho que me espelhar nas pessoas que já têm mais experiência do que eu. Eu não sei tudo da Bíblia, eu estou aprendendo, mas eu procuro me espelhar, né? Sempre no meu líder, sempre obedecendo, e eu vou fazendo aquilo conforme Deus colocar no meu coração. E eu faço a pergunta, irmão, será, se você está aqui nesta noite, será que você quer continuar no evangelho? Ou será que você, tanto faz, pastor, se Deus quiser me dar, me dá, se Deus não quiser me dar, não me dá? Não, não é isso não. Ele quer te dar poder, Ele quer te dar unção. O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, mas por isso, tu tem que passar por isso. Uma vez, pastor, eu estava pregando em um trem, eu e mais 2 companheiros da Bela Vista, nós estávamos pregando, e cada um pregava uma vez, e na época, em 1999, né, eu estava pregando em um vagão, em um trem, e na época, a CBTU, sempre ele deixava os religiosos pregar no 3º vagão, era prático, todo sábado, e todo sábado, eu na mocidade, na Creuza Rock, na época, eu estaria lá, todo sábado pregando o evangelho, em um vagão de trem. Estava eu e mais 2 irmãos. E uma certa vez, quando teve a minha oportunidade, comecei a pregar. Um cidadão se levantou e ele disse assim: irmão, ninguém quer ouvir a tua pregação não, cala-te. O homem alto, eu bem baixinho me lembrei de Davi e Golias. O homem filisteu e um Davi bem pequenininho, mas cheio da unção do evangelho de Cristo. E ele começou a querer me intimidar. E ele disse assim: se tu não parar a pregação, eu vou te pegar e vou te lançar fora do trem. Os irmãos sabem que naquela época, os vagões às vezes ele não fechava a porta, sempre a porta era aberta. E eu comecei a me lembrar de Estevão, me lembrei de Jesus, quando ele diz: a ti entrego o meu espírito. A proporção que eu não dava ouvido àquele homem, eu pregando o evangelho, não dava nem atenção para ele. E ele disse assim: tu não vai parar de pregar não? Então eu vou te pegar e vou te lançar agora. Quando ele foi pegar o meu pescoço, faltando um pau para pegar o meu pescoço, eu fechei os olhos. Eu não vou mentir para os irmãos, senti a presença da morte, porque aquele camarada iria me jogar por fora do vagão. Só que tinha 2 irmãs que estavam orando por mim lá atrás do vagão, e elas orando, e de repente se levantou um jovem afastado do evangelho e disse assim: irmão, pode pregar o evangelho, porque se fosse forró, se fosse coisa mundana, este camarada iria gostar. Como tu está pregando a palavra, quem está te autorizando sou eu. Prega, porque se ele te pegar, quem vai pegar ele sou eu. Aquele homem ficou calado, aquele homem começou a ficar com medo, e ele ficou sentadinho. Sabe por quê? Porque o poder do evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, nunca desista do seu propósito, do evangelho que está em seu coração para fazer. Muitos crentes, pastor, já desistiram do chamado. Não acredito mais,
Não dá mais, o Brasil parece que está perdido. O Brasil não está perdido não. A pessoa pensa que o Brasil está perdido. O Brasil não está perdido. Deus usa estratégia para poder dominar o Brasil. Não te preocupa, crente, tu que ora pelo Brasil, não perca a tua visão do Evangelho. O Evangelho ainda é poder para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Nunca desista do seu propósito, do Evangelho que está em seu coração para fazer. Versículo de número 13, volta para o texto, Romanos 1,13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus e ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós alguns frutos, como também entre os demais gentios. Paulo sempre tinha dificuldade que o Evangelho chegasse à igreja de Roma, e ele sempre era impedido. Sempre é assim, irmãos, quando a gente se levanta para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, seja no templo ou fora do templo, seja aqui na congregação ou fora, sempre vai ter impedimento para tu não anunciar o Evangelho. Mas eu tenho uma notícia boa para ti: o Evangelho é livre. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Evangelho é poder para aqueles que colocam no coração propósito. Aí eu faço a pergunta: qual é o teu propósito aqui na Bela Vista? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? É para pregar? Então pregue. É para anunciar as boas novas? Faça isso. É para orar? Ore. Agora tem crente que está perdendo a visão. Não estou vendo Deus, não estou vendo a operação do Espírito Santo e Deus querendo operar na vida dele. E ele com o coração fechado, igual Tomé. Eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. O Evangelho é o contrário. Quem tem o Evangelho na vida, ele passa tribulação, luta, dificuldade, mas Deus sempre será com ele. Por isso, irmãos, sempre você vai ter dificuldade na hora de tu pregar. Eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Você que tem o Evangelho no seu coração. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Sabe por quê? Porque a vossa obra, ela tem uma recompensa para você. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque importa essa obrigação, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, disse Paulo. É minha obrigação. Não importa o momento que eu passar, pastor Teixeira. Posso passar luta, dificuldade, mas o Evangelho tem que ser pregado. Tem que ser anunciado. Seja aleijado, seja com olho, seja com febre, com dor de cabeça, seja só com uma perna, mas o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser pregado, meu irmão, porque Deus, Ele quer te usar através do poder deste Evangelho. Romanos 12, 12. Olha o que Deus diz para ti: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, calma, persevere na oração. Quem crê no poder do Evangelho? Quem crê no poder do Evangelho, então se alegre na esperança, sede paciente na tribulação, persevere na oração. Olha o que diz a Bíblia em Miqueias capítulo 2, versículo 10. Mas levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Está na Bíblia. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o teu descanso. Não, meu irmão, sabe por quê? Por causa da imundiça, por causa das destruições, por causa do pecado. Por isso Deus diz para ti, levanta-te e anda, aqui não é o teu descanso. Deus vai fazer proezas através desta mensagem na tua vida. Agora tu tem que se colocar como Ele quer. Se preocupe com o Evangelho, tenha compromisso com o Evangelho. Lá em João capítulo 4, versículo 6 ao versículo 14, Jesus se depara com uma mulher de Samaria. Os irmãos conhecem a história. E Jesus, cansado, ele mandou os seus discípulos à cidade comprar comida. E Jesus, com sede, chegou ao poço de Jacó e disse àquela mulher: dai-me de beber. E ela, sabendo que ele era judeu, como sendo tu judeu,
pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou tu não sabes tu que os judeus não se dão com os samaritanos? Já não sabia disso. É por isso que os discípulos foi para a cidade para não se escandalizar, porque Jesus queria evangelizar aquela mulher de Samaria. E ele começou a dizer: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, qual é o propósito de Jesus? Não simplesmente pedir uma água, mas ganhar aquela mulher. Ele não desistiu, ele tinha um propósito. Aí eu faço uma pergunta: qual é o teu propósito? É ganhar almas para Jesus mesmo? Qual é o teu propósito? É só pensar em tu? É só pensar em você? Ou você não está pensando no próximo? Jesus sempre pensava no próximo, porque o evangelho, que é poder, ele usava. E aquela mulher, ouvindo a palavra de Jesus, disse assim: bem, eu sei, dá para ver que tu és profeta. Tu és profeta, falou da minha vida. Tu disseste que eu tinha 5 maridos, e o que eu tenho não é mais o meu marido. Então tu disseste, e ela começou a anunciar, sabe por quê? Porque o evangelho é poder. Quando a pessoa escuta o evangelho, aquela mulher ouviu a palavra de Jesus, e ela foi anunciar o evangelho, testemunhou, falando de Jesus, que falou de toda a sua vida. Muitas almas seguiu aquela mulher, porque o evangelho ainda tem poder para salvar aqueles que crê. Louvado seja o nome do Senhor. É o que diz a Bíblia. Isso é obter poder do evangelho. Se você abrir a tua Bíblia em João 16:33, Jesus nunca disse que nós não iríamos mais passar por luta, não. Olha, você não vai passar mais por luta. Se estão me seguindo, pode tomar um chá de maracujá, não vai acontecer nada. Jesus não disse isso. Olha o que Jesus falou em Mateus 16:33. Digo-vos estas coisas para que me tenhais o quê? Paz. No mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Só que o que eu me apego nessa palavra, sabe o que é? Tende bom ânimo. Eita, eu peguei. Eu vou passar por luta sim, vou passar por tribulação sim, mas Jesus disse: não temas. Jesus disse: eu venci o mundo, não te preocupa não. Eu venci o mundo. Se ele venceu, ele me deu esta vitória. Por isso que eu não desisto. A aflição vai existir, mas eu não vou me esquivar, eu não vou desistir. Em Salmos 34:19, muitos são as aflições de um justo, mas o Senhor me livra de todas. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso com o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Olha o que Paulo falou. Pastor, tem muito crente que só vive no versículo 13. É fácil demais. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que versículo lindo. Mas eu quero ver tu passar o 11 e tu passar o 12. Olha o que é que a Bíblia diz, irmão. Está na Bíblia isso aqui, viu? Não digo isto por causa de necessidade, porque já eu aprendi a contender-me com o que tenho. Olha o versículo 12. Sei passar falta, de sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Está na Bíblia isso aqui, irmãos. Aí o versículo 13 ele diz o quê? Tudo isso que eu passei, eu, Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me fortalece na fome, ele me fortalece na fartura, ele me fortalece na abundância, ele me fortalece na tribulação. É por isso que o salmista, em Salmos 23, nós interpretamos da maneira errada. Sabia disso? O que é que diz o Salmo 23 na nossa tradução? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original não é assim que diz, é assim que fala: o Senhor é meu pastor e dele eu não tenho falta. Pode faltar tudo, mas não falta a unção de Deus na minha vida, não falta a esperança da salvação na minha vida, pode faltar tudo, menos a graça de Deus na minha vida. Esse é o correto. Terceiro e último, tem uns 7 minutos. Terceiro e último, para me encerrar a mensagem, é estar pronto para o evangelho. Eu faço a pergunta: tu está pronto para o evangelho mesmo? Você está pronto para o evangelho, irmãos, da graça de Deus? Você
quer que Deus te abençoe grandemente na tua vida espiritual, na tua casa, no teu celeiro, o evangelho está posto para você, só depende de você, não depende dele não. Muitas vezes passamos por tanto estreito, porque ignoramos, sabe o que é, pastor Teixeira? A graça de Deus, ignoramos o evangelho. Nós temos tempo para tudo, tem tempo para novela, tempo para jornal, tempo para Globo que não presta, tempo para tudo, só não tem mais para evangelho, só não tem para a palavra. Como é que Deus vai te exaltar? Como é que Deus vai te usar? Como é que Deus vai entrar com providência se tu não coloca em prática o que está escrito na palavra de Deus? Estou encerrando. Versículo de número 13. Aleluia. Versículo de número 13, eu encerro esta passagem do terceiro ponto. 15 e 16 diz assim, ó: assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós, que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Sabe o que ele quer dizer? Não te envergonha não, meu irmão, o evangelho é poder. A partir de hoje coloque em prática aquilo que Deus colocou no teu coração. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Marcos 16, 15 e 16, uma ordem imperativa de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém que não crê serás condenado. Versículo 17, e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso é o poder do evangelho que faz, se você acreditar. Louvado seja Deus. Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: porém ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele mandou tu ir, faça discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus dá um versículo de número 20, uma instrução para nós: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu, disse Jesus, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. É o que disse Jesus. Quando tu cuida da obra dele, ele cuida de ti. Quando tu prega com sinceridade, ele cuida das tuas finanças, ele cuida da tua família, ele cuida da tua saúde, porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Pastor, Jesus pregava? Lógico. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus soube que João Batista estava preso. E a Bíblia diz que no versículo 14, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para onde? Para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Mateus capítulo 3, versículo 2, olha a pregação de João Batista, muito diferente da nossa, A gente tem medo de pregar contra o pecado, sabia disso? Tem medo, não, isso aqui a gente pode julgar. Prega a palavra, meu irmão, prega a Bíblia. Olha a pregação de João Batista, como o homem era de Deus, lá em Mateus 3,2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus, está na Bíblia. E a pregação de João é igualzinha a de Jesus. Quando Jesus se batizou nas águas, no capítulo 3, no capítulo 4 ele foi tentado, e o versículo de número 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma linguagem de João era de Jesus. Tu tem que ser também, irmão, com autoridade. Peça para ele se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em Mateus 22:9, ide, porém, pelas encruzilhadas dos caminhos, e encontre e convidai-vos para as bodas todo aquele que você encontrar. Faça a tua missão, que Deus fará dele. E para encerrar, Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e o 20, eu encerro a mensagem nesta noite. Tem 1 minuto e 25 segundos para você refletir. O que Deus colocou na tua mão está bem pertinho de você. Só basta você agir. Não somente ficar em 4 paredes, é agir. Deus vai fazer proeza na tua casa. Jesus vai arrancar o câncer. Jesus vai repreender as enfermidades. Vai tirar os teus filhos das drogas. Pode acreditar, porque o evangelho é poder. Diz assim, Mateus 4, 18, 19 e 20. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20, eles, pois, deixando imediatamente as redes, e o seguiu. Então nesta noite, através da mensagem que Deus colocou no meu coração, o evangelho é livre. O que você tem feito com este evangelho? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, disse Paulo em Romanos 1,16, porque eu sei que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que este evangelho fique no teu coração, que esta palavra fique no teu coração e coloque em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja. Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém.